terça-feira de sol e chuva na nossa região. A virada da primavera foi bem complicada, né? Digamos assim. Nós que viemos de um inverno ameno, na verdade, né? Não tivemos extremidades, nem furacão extratropical e nem nada, né? O inverno foi bem calmo, digamos assim. Já a primavera chegou com viradas extremas de temperatura. Tivemos dias muito quentes e dias de muita chuva em pouco espaço de tempo. Estamos vendo aí nos noticiosos as regiões do nosso Rio Grande do Sul que têm sofrido bastante, né, com o excesso de chuva em muito pouco tempo. Porto Alegre estava debaixo d'água de novo, ruas alagadas e tudo mais. Novo Hamburgo até que não sofreu tanto. Falando sobre tempo, eu puxo a brasa sempre para o meio rural. Os agricultores estão comemorando este ano, que foi muito bom para a agricultura. As chuvas vieram na quantidade necessária, o calor médio das estações agora, eles estão bem favoráveis para a agricultura. Agora a primavera chegou e é normal que a primavera seja ventosa. Existe uma explicação natural para isso, né? As sementes precisam voar, então é o vento que conduz isso. Então nós temos esse fator histórico do clima da primavera. Falando sobre clima, mais um dia bonito, né? Eu gosto muito de dia nublado, eu gosto muito de dia chuvoso. Eu já declarei esse meu amor aqui no programa várias vezes. E eu peço a paciência sempre de vocês com esse que ama tanto a chuva, porque ela é tão importante para todas as culturas, né? Uma questão que eu chamo a atenção sempre, e Novo Hamburgo já em anos passados fez uma campanha intensa sobre coleta de água de chuva. Nós tínhamos um programa, eu participava do programa Aurélio Decker Repórter, que começou no ano de 2012, 13 mais ou menos. Nós tivemos uma parceria com a Corsã primeiro, com a Comusa, na verdade, depois a Corsã de Porto Alegre também entrou na ação, que se chamava Guarde Água que Cai do Céu. Qual é a importância de utilizar a água da chuva? A nossa região, já falei isso, sobra água na agricultura, mas nós temos que aproveitar esse recurso natural disponível, abundante, agora enquanto ele sobra, porque depois, quando tiver no finzinho, não adianta reclamar. O nosso rio dos Sinos, nós já falamos várias vezes também, nós pegamos aquela fase terrível do rio, que ele ficou com 30 centímetros de água em algumas vezes e faltou água em Novo Hamburgo. Enfim, eu só quero lembrar de novo que quando chover, vamos lembrar que a água é tão importante para a agricultura. Sim, as plantas respondem bem melhor com a água da chuva. E nós já fizemos várias matérias falando sobre isso. Então estamos aí na primavera, eleições chegando. O programa da semana que vem já vai ser com o novo presidente e governador e deputado e tudo mais, né? Vamos lá, pessoal, vamos votar com consciência. Eu não vou falar sobre política, não sei nada sobre política, só o que a gente acaba aprendendo durante a vida. Mas eu vejo que é importante que nós aqui na nossa região, nós temos que eleger pessoas da nossa região. Mesmo que a gente não goste muito, talvez, de uma pessoa, mas ela é importante para a nossa região, porque ela sempre vai ser da cor local. Eu sempre cito Caxias do Sul sempre elege, nas bancadas sempre elege. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de eleger pessoas da nossa região, sim. E nós temos vários candidatos, não faço campanha para nenhum deles. Sou contra e sou a favor a todos eles. Mas eu acredito que quanto mais a cor local nós tivermos lá em cima, vai ser muito mais importante sempre para a nossa região, que precisa sim de recurso. Semana passada eu estive em Arroio do Sal, fui fazer uma palestra na escola Governador Leonel Brizola. Esse nome que me orgulha tanto, esse nosso governador, e o único governador que foi governador em 2 estados do Brasil, fez tantas coisas pelo nosso país. Então, eu fui convidado a fazer uma palestra sobre Mata Atlântica para as turmas da 6ª e 7ª série da escola Leonel Brizola, do município de Arroio do Sal, a convite do meu amigo, que foi meu colega de escola, também neste município, Giovanni da Silva dos Reis, o vulgo Banha. Ele que é vereador agora na cidade, e ele representa os jovens e o esporte, e ele está fazendo então a Semana da Juventude, a Ação da Juventude, e trazendo para as escolas do município
pessoas que são da região e que têm alguma ligação com alguma atividade importante, ou alguma atividade que seja do currículo escolar, né? O Rodrigo Preda Dornelles, que é o nosso surfista famoso aqui do Rio Grande do Sul, que já participou do Campeonato Mundial, por anos ele participou do Campeonato Mundial, ele também foi em uma das escolas de Arroio do Sal falar sobre a importância de ser esportista, de ser um profissional do surf e não só ser um surfista. E eu tive a oportunidade então de falar sobre Mata Atlântica. E nós falamos também sobre água de chuva com as crianças. Eu fiquei um pouco... eu me senti bem à vontade para falar com eles e eu acabei esculhambando muito durante a palestra, porque quando eu comecei a falar para eles, os jovens não querem ouvir o blá blá blá, né? Se eu fosse lá falar sobre a Mata Atlântica, a importância das árvores, da mata ciliar, se eu fosse falar muito tecnicamente, eu até nem sei fazer isso na verdade, mas se a palestra fica muito assim, falando só muita informação, 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 as crianças não prestam atenção. Então eu comecei a palestra brincando um pouco com eles. Eu falei para eles, você sabe quem foi um dos melhores alunos da Escola José de Quadros? Não foi eu. Eu fui um péssimo aluno. E aí eles começaram a rir. Então eu tentei buscar a atenção deles brincando e falando alguma coisa de informação. Então eu creio que eu consegui brincar bastante com eles e ao mesmo tempo trazer informações para eles. Falamos então da importância da Mata Atlântica, que Arroio do Sal é um dos municípios que está dentro da Mata Atlântica. Boa parte do nosso Rio Grande do Sul está dentro da Mata Atlântica. Brasil afora aí, Santa Catarina e segue, todas as maiores cidades do país estão dentro da Mata Atlântica. E isso é muito ruim, na verdade, para a natureza. Por outro lado, já que nós estamos dentro da Mata Atlântica e ela da sua formação original resta apenas 7%, cabe a nós então falarmos para os jovens, porque as gerações que passaram não fizeram muito pela nossa natureza. Eles falaram bastante. A Revolução ali, 70, o Movimento Verde, né, os hippies, paz e amor, aquela coisa toda, que começaram a ver assim, peraí, nós temos que cuidar da natureza. Ok? Foi um primeiro movimento. Agora, de fato, fazer coisas, são poucas coisas que são feitas. Uma delas é coletar água da chuva. Isso é recurso natural, cai de graça do céu. E nós temos que usar ele na plantação, nas casas, nas escolas. Vamos voltar para as escolas. Entre os assuntos, então, da Mata Atlântica que eu abordei com eles, eu falei na importância da preservação da Mata Atlântica, mas o por que é importante preservar a Mata Atlântica? O que é a Mata Atlântica, afinal? Um pé de goiaba, Mata Atlântica. Um pé de pitanga, é Mata Atlântica. São frutas famosas da nossa região. Então, entre plantar um pé de laranja, que não é daqui, e um pé de pitanga, nós temos que priorizar as frutas nativas, porque elas vão produzir frutas para nosso consumo, para a comercialização dos agricultores, e ainda vai preservar o meio ambiente, porque elas são plantas nativas, e aí onde tem uma planta nativa, existe toda aquela mágica da floresta. Então elas chamam os animais, elas fortalecem o solo, elas não prejudicam o solo, elas não contaminam o solo, muito pelo contrário, elas fazem a água drenar, mais árvores, menos enchentes. E eu fico feliz e emocionado, como eu digo sempre a vocês, quando eu falo sobre esse assunto, porque eu que fui um jovem muito bagunceiro na escola e um dos piores alunos da escola, não por ser mau, eu não era um mau aluno, um aluno ruim, aquele que batia em todo mundo, não. Mas eu era um aluno que fazia muita bagunça. E eu entendo bem como os jovens se comportam na sala de aula. Então, eu vejo que eu tenho esse dever agora de volta lá, e aí agora, eu me lembrei que eu queria dizer pra vocês, quando eu falei que eu fugia da escola para fazer surfar e tudo mais, eu sempre dizia para eles, isso não foi bom, isso não me fez bem na minha vida agora adulta, profissional. Eu passo muito trabalho, assim como todos nós passamos trabalho, mas se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria um desenvolvimento um pouco melhor hoje profissionalmente. Então eu consegui dizer para eles que essa malandragem aí que eu acabei tendo na adolescência, eu acabei escapando de ter me dado mal na vida. Como eu falei para eles que muitos amigos meus da época ou já morreram, ou estão presos, ou estão passando muita dificuldade na vida. Os poucos que estudaram bastante, e não é só a formação acadêmica, eu já falei isso nesse programa, não é isso. Eu não sou contra a formação acadêmica, mas eu sou contra a exclusiva formação acadêmica. Nós precisamos ter informação, formação, claro que sim, mas a prática é o que vale, vocês sabem disso. E eu agora, ao alto dos meus 32 anos, eu estou sentindo na pele isso.
que o que vale é a prática, refinada com um pouco de conhecimento, muito conhecimento. Um exemplo disso é saber falar. Eu disse para eles na escola que quando eu tive minha primeira namorada, eu passei muita vergonha, porque eu falava muitas coisas erradas. Isso que minha família sempre me educou muito bem. Mas aquela coisa de gurizada, de falar de qualquer jeito, escapavam menas, escapava gramas, 200 gramas de queijo, escapava. E isso me fez passar vergonha em certas situações. Por quê? Porque eu não prestei atenção na escola. Uma vez eu encontrei a professora minha da 6ª série de uma escola municipal que eu estudava, e eu não vi ela há muitos anos, e daí conversa vai, conversa vem, eu disse pra ela, professora, e tal, hoje eu faço um programa de TV e tal, não sei o quê, e ela, é? Eu vi assim que ela, por uns minutos, ela pensou assim, meu Deus do céu, não se perdeu o rapaz, né, até que deu pra dar uma volta. Então essa malandragem toda da adolescência, que a gente sabe bem, todos nós já fomos adolescentes, todos nós já fomos rebeldes contra a família, e anarquizar, e fazer esculhambação. Depois a gente começa a ver que o que vale mesmo é estar perto da família e perto das pessoas que a gente ama. Acordar cedo, tomar um bom chimarrão, ter um emprego digno, onde a gente trabalhe com boa vontade e amor, e ganhe um valor, né? Receba um dinheiro por isso, é lógico, todo mundo precisa de dinheiro para viver, e que a gente possa, assim, trazer as boas experiências para as pessoas. Eu me alonguei um pouco no comentário, gosto muito de falar. Tá aí atrás a Mata Atlântica aparecendo aqui no fundo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois eu quero falar sobre os tipos de agricultura e sobre sementes crioulas e transgênicas. Voltamos já. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos do intervalo comercial, tomei meu chimarrão, dei aquela suspirada bem boa e peguei aqui as sementes para falar um pouco sobre sementes e sobre os tipos de agricultura. Mas quero lembrar que mês passado a prefeitura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, através do nosso Udo Sarlé, nossa referência, e já foi registrado aqui o orgulho que nós temos por essa família em Novo Hamburgo, o professor Sarlé, que nos ensinou tanto sobre muitas coisas, principalmente sobre agricultura. Ele falava muito, do aipim ao computador, campanha fantástica em Novo Hamburgo histórica. Então eles promoveram mês passado, lá no Campus 2 da Fevale, uma ação de uma palestra sobre compostagem, a importância de compostar o lixo orgânico e separar ele. É importante separar o lixo? Claro que sim, a gente sabe disso. Mas o porquê que é importante separar lixo? Eu falei isso também na escola lá em Arroio do Sal, falamos sobre isso. E quando eu faço palestra nas escolas, também. O porquê da importância de separar o lixo e redução de lixo. Isso é uma coisa. O encaminhamento do lixo já é uma outra coisa. O lixo orgânico, exceto restos de comida
e o óleo de cozinha, lógico, ele deve ser colocado de volta na terra, porque ele vai fortalecer o solo, ele vai adubar as plantas e ele vai deixar de poluir. Ele não vai gerar gases. Se pega uma sacola de lixo orgânico cheia de casca de batata e seja lá o que for e dá um nó, ali dentro vai gerar uma estufa. Isso vai virar metano, vai virar gás, vai virar tudo que é tipo de coisa. Isso é uma situação. Esse gás é prejudicial para a saúde e ele, inclusive, ele é inflamável. Então o lixo orgânico, o lugar de lixo orgânico é na terra. Vamos colocar as cascas de volta na terra. Ah, mas eu moro num apartamento, o que eu faço? Bom, então dá um jeito. Se você não conhece alguém que tem um sítio, se você não tem uma... Eu acredito que é possível guardar esse lixo orgânico em algum lugar e no final de semana, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por mês, levar em algum lugar. Eu tenho um amigo meu, querido Felipe Reicher, e eles guardam tudo no freezer. Não todo o lixo orgânico, mas boa parte eles guardam no freezer. E aí 1 vez por semana eles vão para o sítio deles em Taquara e eles jogam para os peixes. É uma solução, e eles moram num apartamento. Agora são 2 apartamentos, né? Ele mora num e a família dele mora no outro. A família, o pai e a mãe. Agricultura. Aqui eu tenho uma melancia que eu tirei o nome da empresa. Eu não quero mostrar o nome da empresa porque não interessa. A questão é essa semente que a gente compra nas agropecuárias e tudo mais. Esse tipo de semente... ela vem dessa forma assim, ó. Parece? Isso aqui faz mal para a natureza. Se um bichinho comer isso aqui, ele provavelmente vai morrer. Se eu comer isso aqui agora, eu provavelmente vou me intoxicar. Eu sei que a evolução, e nós estamos diante de um mundo globalizado, isso aqui, digamos assim, é o que se tem de tecnologia hoje. Ah, futuras gerações, nos desculpem, tá? Mas isso aqui, ó, eu não vou nem deixar cair aqui para não nascer essa porcaria aqui. As futuras gerações que nos desculpem, mas isso aqui é o que nós temos no momento. Então nós desaconselhamos o plantio de sementes com mutação genética, ou com esse veneno que vai em volta aqui. Ela tem uma germinação maior do que a semente nativa, claro que sim, porque ela está geneticamente modificada ou envenenada. Então, para não ficar falando mal sobre a semente que eu não concordo, vou deixar guardadinha aqui, eu trouxe uma semente orgânica. O que é uma semente orgânica? Ela veio da região. Essa semente aqui, ó, eu ganhei de um vizinho nosso há muitos anos atrás, seu Divo, uma pessoa que sabe tudo sobre agricultura. Olha a cor dessa semente. Se eu comer ela agora, eu não vou passar mal. Isso aqui vai fazer bem à saúde, com certeza. A gente sabe que a gente tem que comer semente. Olha a cor dela, ó. Olha o vigor dela. E essa aqui é uma semente que eu ganhei de um vizinho meu há muitos anos atrás. Nós plantamos ela na nossa propriedade, gerou uma melancia, claro que sim, muito boa. Nós comemos muita melancia e guardamos sementes desta melancia. Depois nós plantamos novamente essa semente, colhemos mais melancia e agora estão aqui, ó. Então elas são sementes de uma 3ª geração de sementes locais. Qual é a diferença da semente de fora para uma semente local? Essa semente que está aqui, muito obrigado. Eu tenho assessoria de comunicação e tudo. A semente local, por ser daqui da nossa região do Rio Grande do Sul, ela já está conectada, aclimatada com o nosso ambiente. Ela já conhece o solo, ela já conhece o clima, ela já sabe que aqui o inverno é sinistro, embora ela esteja dormindo no inverno, e ela só vai germinar, falando da semente de melancia, ela só vai germinar ali por setembro, pouco antes. As pessoas que germinam ela em estufa, elas já sabem do nosso clima. Quando elas forem para a terra, e aí vai virar então um pé de melancia, ela já tem a informação genética da natureza divina, digamos assim, sobre a região. Então ela vai se adaptar melhor ao local. Ou melhor, ela já está adaptada ao local. Se eu pegar essa semente aqui e doar ela para alguém lá do Nordeste, quando a pessoa plantar lá, a semente vai nascer, ela vai estranhar o clima, porque é um calor diferente do nosso. Então esse é uma das principais diferenças da semente nativa orgânica daqui e uma semente que vem de fora. Essas sementes que vêm de fora, mesmo que sejam feitas em laboratórios aqui pela nossa região, elas são feitas em ambientes de estufa, então elas não conhecem o clima de verdade.
Você pode dizer que isso é besteira, e talvez seja, mas nós que plantamos, e eu que planto melancia há muitos anos, e eu que falo com pessoas que plantam melancia há muitos anos, a diferença ela é visível. O pé se adapta muito mais forte ao local, sem de falar que é uma semente que não está prejudicando o solo. Por menor que seja a quantidade de veneno que tem naquela semente, ela vai sim prejudicar o solo. Então eu quero deixar isso bem claro com vocês. Isso eu falo nas palestras também para as crianças. Eu explico qual é a diferença de uma semente de laboratório, ou uma semente transgênica, minha Nossa Senhora, e uma semente local. Isso serve para o milho, para a moranga, serve para alface, serve para todas as culturas. Aproveitando o gancho da semente, falando sobre agricultura, semana passada eu falei um pouco sobre agricultura e eu acabei me atrapalhando um pouco. Eu falei e não consegui chegar até o final. Eu queria falar para vocês sobre a agricultura convencional, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura vegana, agricultura permacultural, agrofloresta, que é uma agricultura, é uma variação. Nós temos várias variações. Nós temos vários tipos de agriculturas naturais e todas elas seguem uma mesma lógica. Utilização de adubos orgânicos, que é o esterco de vaca, vou falar adubo de vaca para não falar esterco, que coleta no campo, deixa compostado, minhoca, aquela coisa toda, composteira, vai para o solo. Isso já é uma fonte forte, riquíssima de nitrogênio, nós sabemos. Fósforo, potássio e os outros que faltam. Plantas aquáticas são riquíssimas em potássio. E as plantas aquáticas, elas têm por tudo aqui. E algumas espécies são nativas do Rio Grande do Sul. Então pode ser colocado na agricultura orgânica ou vegana, ou seja lá qual for. Quanto aos veganos, existe agora uma nova vertente de agricultura vegana, onde eles não utilizam nada que venha de bicho. Então eles não aceitam o adubo de galinha, de porco, de gado e tal. Então eles fazem uma agricultura apenas com plantas. É mais difícil. Eu não conheço ninguém, na verdade, e se alguém estiver nos assistindo e conhecer alguém, por favor, me fale. Que nós queremos ir lá visitar essas pessoas para saber como é que eles fazem o fortalecimento do solo. O nosso solo por si só, ele já é rico em nutrientes. Mas em função de desmatamentos, em função de outras culturas que exauriram o solo e por nossa interferência, o solo perde muitos nutrientes. A monocultura ela é muito prejudicial por isso também. Um lugar com variedades de culturas de rotação, o solo vai estar sempre mais saudável. Aqui eu vejo uma situação perto da nossa região sempre, dos agricultores. Eles plantam uma cultura que vai para cima, um alface, por exemplo. Quando colhe esse alface, planta cenoura na próxima estação, porque a alface utiliza mais nutrientes, depois a cenoura utiliza os nutrientes outros. Aí depois planta alface de novo, e depois planta beterraba, depois planta um pé de couve, e depois planta batata. Isso vai sempre equilibrar o solo. A monocultura, entre tantos malefícios que elas trazem para a nossa região, e para a natureza principalmente, esse é um dos problemas. Planta milho, planta milho, planta milho, planta milho, planta milho. Chega uma hora que o solo não aguenta mais milho. Ninguém gosta de uma coisa só o tempo todo. Sem falar que grandes plantações geram grandes problemas. Uma pequena roça de milho não é um problema. Deu um tipo de lagarto, coisa assim, é mais fácil de controlar, com biofertilizantes e inseticidas naturais. Uma grande lavoura, sei lá, 300 hectares, não tem o que fazer. Aí é veneno. E aí é aquele desequilíbrio todo que a gente já sabe. Agricultura biodinâmica, nós aprendemos muito nas leituras de Rudolf Steiner, que lá por 1920, a pedido de agricultores da Alemanha que estavam tendo problemas com a agricultura, naquela época já, da agricultura convencional, pediram para ele: nós queremos uma outra forma de agricultura. Isso é uma das partes da história, pode ser que seja diferente, mas isso é o que eu aprendi. Eles pediram que se fosse pensado uma maneira diferente de trabalhar com a agricultura. E essa pessoa iluminada, que era o Rudolf Steiner, estudioso, astrólogo e tudo mais aí, ele pensou: bom, vamos lá, o que é a natureza? É um ser vivo? A planta é um ser vivo. Ela está em contato com o solo, em contato com o céu também. Então eles fizeram um estudo mais aprofundado um pouco e chegaram à conclusão de que a planta é um ser vivo e que merece todas as condições favoráveis, assim como nós. Então, respeitando esse ciclo de lua, que eles falam muito, agora vai virar lua, né? Hoje, dia 2, vira lua de cheia para minguante. Então, vamos aproveitar a troca de lua, as pessoas que são ligadas na lua. A agricultura biodinâmica, ela fala muito sobre isso.
A agricultura orgânica fala muito sobre isso. As grandes agriculturas não respeitam muito isso porque, como é um negócio diferente e deixa pra lá, é um outro contato, e está dando certo, como eu já falei, então, ok. Mas não é o problema, não é a solução a agricultura convencional de grande escala, a gente já sabe sobre isso. Volta pra lua. Quando se existe um respeito com o solo, de lavrar na hora certa, e os agricultores aqui da nossa região são bons nisso, eles sabem a hora de lavrar o solo. Se faz uma adubação correta, orgânica, o solo está equilibrado. Se colocam sementes crioulas, nativas, ou seja lá qual for a nossa semente, nós estamos potencializando o solo. Isso vai gerar um alimento saudável, a gente já sabe, mas vai deixar o solo saudável para a próxima cultura e para as próximas gerações. O solo, para destruir ele é rapidinho, muito rápido. Você sabe, para contaminar é rápido, para purificar é mais demorado. O solo demora às vezes mais de 10 anos para voltar a se equilibrar. E a gente não tem mais 10 anos para esperar. Nós não temos mais. Nós temos pouco tempo, então nós precisamos equilibrar o solo o mais rápido possível. Eu vou encerrando meu comentário. Fico muito feliz em poder falar sobre essas coisas todas, que eu realmente sou apaixonado por isso. E vamos cuidar um pouco melhor da nossa região. Novo Hamburgo tem um potencial de plantação fantástico, muito maior do que nós imaginamos. E agora, nessa última administração, nós estamos tendo um apoio, eu vejo várias movimentações acontecendo. A Horta Joana de Ângeles ganhou um espaço novo, está ganhando mais atenção do que nunca. O Horto Municipal, um lugar tão importante, está ganhando mais atenção. A nossa agroindústria, a Gata Borralheira do Vale, está ganhando uma nova paginação, estão repaginando ela, vão reformar. E já gerou polêmica, já gerou briga, porque tudo que se fala, né? A gente fala, vou botar uma cuia no Novo Hamburgo. Aí vem gente tocando de sarrafo, né? A rede social, minha Nossa Senhora, né? A gente diz bom dia, já vem um e bota bom dia pra quem? Nossa Senhora. Nossa Senhora. E até parece que vai resolver alguma coisa, né? Ficar ali corneteando em rede social. Não vai resolver. Eu nunca vi ninguém que resolveu nada no mundo. Bom, o mundo se fez, todo mundo, sem a internet, e deu certo até agora. Não é a internet que vai salvar o mundo. A internet é muito boa, vamos pesquisar coisas. Eu aprendo todos os dias na internet. E lá vou eu com meus comentários malucos agora, fui pra tudo que é lado. Mas então, voltando a Novo Hamburgo, nós temos um potencial grande. Nós temos histórico de pessoas que estão nessa terra há quase 200 anos plantando. 200 anos que a imigração alemã chegou aqui por São Leopoldo. E eu vou falar de novo, olhem o filme que o Grupo Sinos fez, o Für immer, para sempre. Pelo amor de Deus. É lindo de ver, uma parte da nossa história registrada. E nós vamos escrever as próximas páginas da nossa história. Novo Hamburgo já tem uma história lindíssima, desde a época dos colonizadores, toda a revolução que teve em Novo Hamburgo, toda a construção da cidade, a época do sapato, e daqui para frente os novos desafios. E estamos vendo aí Novo Hamburgo numa reforma geral. E eu tenho certeza, porque eu vou lutar até o último dia da minha vida, para que Novo Hamburgo também ganhe destaque no cenário de agricultura. Vamos ter um dia uma feira na FENAC sobre agricultura familiar. Vamos movimentar o setor. Vamos ensinar às nossas crianças nas escolas a importância da agricultura orgânica e familiar e agroflorestal. A importância de ser orgulhoso de ter um pai agricultor, porque isso não é feio. Feio é roubar e não conseguir carregar, como dizem. Até semana que vem.